Imagine viver entre imperadores, intrigas políticas e traições, e ainda assim encontrar serenidade. Esse foi o desafio de Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos da história. Ele viveu no coração do Império Romano, cercado por luxos, corrupção e ambição. E mesmo nesse caos, buscou viver com virtude, razão e equilíbrio. Mas sua história não é apenas sobre sabedoria, é também sobre contradição, poder e destino. Sêneca foi conselheiro de um imperador, autor de textos brilhantes e, paradoxalmente, um homem acusado de hipocrisia. Ainda assim, suas palavras atravessaram 2000 anos e continuam ecoando hoje, num mundo repleto de pressa, vaidade e ruído digital. Neste vídeo, vamos mergulhar na vida desse pensador que ensinou como viver bem, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. E quem sabe, ao conhecer Sêneca, você descubra novas formas de lidar com as pressões e desafios do nosso tempo. Sêneca nasceu em Córdoba, na Espanha, por volta do ano 4 a.C. Era filho de Sêneca, o Velho, um renomado orador e escritor. Desde cedo, foi levado para Roma, onde recebeu uma educação de elite, estudando retórica, filosofia e política. Mas o que poucos sabem é que sua juventude foi marcada pela fragilidade. Sêneca era doente, sofria de asma crônica e muitas vezes acreditava que não viveria por muito tempo. Essa convivência constante com a dor e a incerteza moldou sua forma de pensar, e foi o que o aproximou da filosofia estoica. Enquanto muitos jovens buscavam fama e poder, Sêneca buscava entendimento. Ele aprendeu que a dor e o desconforto não são inimigos, mas professores. E assim começou sua jornada em busca da serenidade interior, algo que o acompanharia por toda a vida. Com o tempo, Sêneca se destacou como orador e intelectual, ganhando influência no Senado romano. Sua inteligência e domínio das palavras o levaram para perto da corte imperial, um lugar onde poucos filósofos ousavam estar. Mas a vida no poder traz um preço. Durante o governo do imperador Calígula, Sêneca foi acusado de conspiração. Mais tarde, sob Cláudio, acabou exilado para a Córcega, onde passou 8 anos isolado. E foi nesse período, longe da glória e da cidade, que ele escreveu algumas de suas reflexões mais profundas. Ele descobriu que o exílio não era uma prisão, era uma oportunidade para olhar para dentro. Nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. Essa frase, escrita por Sêneca, reflete seu aprendizado. Não importa onde você esteja, se souber quem é. Após o exílio, foi chamado de volta a Roma por Agripina, mãe de Nero, que queria que ele fosse o tutor do jovem herdeiro. E aqui começa um dos capítulos mais controversos da filosofia antiga. Sêneca se tornou mentor de Nero, o jovem que mais tarde se tornaria um dos imperadores mais temidos da história. No início, as lições estoicas de Sêneca pareciam surtir efeito. Nero governava com moderação e justiça, mas com o tempo o poder corrompeu o discípulo e Sêneca se viu diante de um dilema moral. Como permanecer fiel à virtude quando se está ao lado do poder absoluto? Como aconselhar um tirano sem se perder? Sêneca tentou agir com prudência. Escreveu textos sobre ética, temperança e autocontrole, talvez na esperança de influenciar Nero. Mas o império seguia um rumo sombrio, e muitos passaram a acusar o filósofo de conivência. Ele, o defensor da simplicidade, acumulava riquezas. Ele, o pregador da virtude, estava no coração da corte imperial. E assim, o próprio Sêneca se tornou o retrato vivo das contradições humanas. Um homem tentando ser sábio em meio à política e à vaidade. Mesmo em meio à turbulência, Sêneca escreveu alguns dos textos mais inspiradores da filosofia antiga. Entre eles, Cartas a Lucílio, uma coletânea de reflexões sobre a vida, o tempo e a mente. Essas cartas são conversas íntimas entre amigos, mas parecem escritas para cada um de nós.
Nel-As, Sêneca ensina que a filosofia não é um luxo intelectual, mas um remédio para a alma. A filosofia não serve para entreter, mas para curar. Ele falava sobre o uso sábio do tempo, algo mais atual do que nunca. Em uma era onde desperdiçamos horas nas redes sociais, suas palavras soam como um alerta. Não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Sêneca acreditava que a verdadeira liberdade não depende do ambiente, mas do domínio interno. E a paz não está em evitar o sofrimento, mas em aceitar a realidade com serenidade. E talvez seja exatamente isso que o torna tão moderno. Ele entendia que o mundo sempre seria caótico, mas que o caos exterior não precisa dominar o interior. Com o passar dos anos, Nero se tornou cada vez mais imprevisível e cruel. Sêneca, cansado e desencantado, tentou se afastar da vida pública, mas o destino não o deixaria em paz. Em 65 d.C., foi acusado de participar de uma conspiração contra o imperador. Mesmo sem provas, Nero ordenou que ele tirasse a própria vida, um costume romano entre os condenados de alto prestígio. E foi assim, com calma e dignidade, que Sêneca encarou o fim. Abriu os pulsos e, segundo relatos, conversava serenamente com os amigos enquanto o sangue escoava. Ele viveu e morreu como um verdadeiro estoico. A morte é apenas o fim de um longo trabalho. Com essa frase, ele demonstrou que a filosofia não era apenas discurso, era prática. Até o último suspiro, Sêneca manteve o que pregava: controle sobre si mesmo, mesmo diante do inevitável. Mais de 2000 anos depois, suas ideias permanecem incrivelmente atuais. Vivemos em uma era de excesso de informação, de pressa, de comparação. E o que Sêneca nos ensina é justamente o oposto: a importância de viver com foco, propósito e simplicidade. Valorize o tempo. Ele dizia: o tempo é o único bem que não pode ser devolvido. No mundo moderno, o tempo é desperdiçado com distrações, discussões inúteis e preocupações fúteis. Sêneca nos viva de acordo com a natureza. Para ele, isso significava viver em harmonia com a razão e a realidade. Aceitar o que não pode ser mudado e agir com sabedoria sobre o que está em nossas mãos. Hoje, isso é o antídoto para a ansiedade e a insatisfação constante. 3. Não espere por uma vida perfeita. Sêneca ensinava que o sofrimento é inevitável, mas o desespero é opcional. A vida não é sobre eliminar problemas, e sim sobre reagir a eles com serenidade. 4. Cultive a moderação. Mesmo cercado de luxo, ele falava sobre o perigo dos excessos. Hoje, quando vivemos em busca de mais status, mais curtidas, mais bens, sua voz soa como um lembrete poderoso. Quem é escravo de seus desejos nunca será livre. 5. Pratique o desapego. Ele acreditava que tudo que temos é temporário. A riqueza, o poder, até mesmo as pessoas. Por isso devemos amar sem posse, viver sem apego e aceitar as perdas com coragem. Essas lições fazem de Sêneca um mestre atemporal. Ele não nos diz apenas como pensar, mas como viver. Apesar de toda a sua sabedoria, Sêneca não era um santo. Ele errou, cedeu ao poder, acumulou riquezas e foi criticado por não viver totalmente o que pregava. Mas talvez seja justamente isso que o torna tão humano e tão relevante. Ele mostrava que o estoicismo não é sobre perfeição, mas sobre esforço consciente. É sobre tentar ser melhor, mesmo sabendo que falhará. E isso é algo que todos nós podemos praticar. Sêneca viveu em um império em decadência. Nós vivemos em um mundo acelerado e confuso, mas o desafio é o mesmo: manter a mente calma em meio ao caos. E ele nos deixou o mapa para isso. Sêneca morreu há quase 2000 anos, mas suas palavras continuam mais vivas do que nunca. Elas ecoam nas vozes de líderes, escritores, psicólogos e buscadores da paz interior. Ele nos ensinou que a verdadeira grandeza não está em dominar os outros, mas a si mesmo.
que a liberdade nasce quando deixamos de depender do que é instável e que a mente disciplinada é o maior dos refúgios. Quando olhamos para o mundo de hoje, tão cheio de ansiedade, comparação e ruído, as lições de Sêneca parecem um chamado urgente. Volte ao essencial. Viva com propósito. E lembre-se de que o tempo que você tem é o seu bem mais precioso. Enquanto vivemos, aprendamos a viver. Essa foi a herança de Sêneca. E talvez, se aplicarmos um pouco dessa sabedoria estoica no nosso cotidiano, possamos viver menos no automático e mais em plenitude. Se essa história inspirou você, lembre-se, o estoicismo não é um livro antigo, é uma prática diária. E Sêneca é um lembrete de que mesmo entre o poder, a dor e o caos, é possível viver com calma, razão e propósito. Então, antes de sair deste vídeo, respire fundo e reflita. Estou realmente vivendo ou apenas passando pelo tempo? Se quiser continuar essa jornada de autodomínio e clareza, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem, porque o mundo precisa de mais pessoas sábias e menos pessoas reativas.